Você sai disso aqui para isso daqui. Você sai disso daqui para isso daqui. Meu nome é William Couto, eu sou personal trainer online e eu ajudo mulheres reais como a Erika, e eu espero que, como você também, a ficarem mais bonitas peladas de maneira natural, seja treinando na academia ou em casa. Uma das características do corpo da mulher, de forma geral, é ter menos massa muscular do que o corpo dos homens. Mas, de maneira geral, a mulher tem menos massa muscular do que os homens. No que isso vai impactar? De maneira geral, também as mulheres pesam mais ou elas pesam menos do que os homens? De maneira geral, elas pesam menos do que os homens. E elas são mais altas do que os homens ou são mais baixas do que os homens? De maneira geral, elas são mais baixas do que os homens. Isso tudo impacta em um metabolismo mais lento, em maior dificuldade de perda de gordura, em maior dificuldade de ganho de massa muscular do que os homens. Então, tradicionalmente, a mulher já sai atrás dos homens. Mas a coisa piora. Por quê? Homem menstrua? Não, homem não tem ciclo menstrual. Não tem ciclo menstrual. O que acontece no ciclo menstrual? Muitas vezes você está menos disposta, muitas vezes você está com mais vontade de carboidratos, principalmente dos doces, muitas vezes você tem mais letargia, mais irritabilidade, e isso impacta também no jeito que você se olha no espelho, porque muitas vezes você está se sentindo muito bem, muito bonita, do nada, pum, vira a chavezinha, você se olha no espelho e fala, mas nenhuma roupa me encaixa. Eu não tô me sentindo bonita sem roupa, nem com roupa. Meu Deus, aí você começa a ficar triste. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Então você fica mais atrás dos homens ainda. E pra piorar, não acabou ainda, pra piorar. O que tem uma coisa que só a mulher faz que o homem não faz? Engravidar. A genética do ser humano sabe disso. Por isso que a mulher tende a acumular mais gordura por proteção a ela nesse momento do parto. Ela precisa ter mais gordura, os seios têm mais gordura. Tudo isso está relacionado com a genética feminina. Como é que vai ter o mesmo planejamento de treinos de um homem e uma mulher com essas diferenças? Como? Aí você acha que só tem que ficar fazendo mais exercícios para a parte interna de coxa, para abdômen, para glúteo, para coxa. Aí você faz um treino com milhares de exercícios, cansa, e você não leva em consideração essas características que eu falei. Aí a sua fome aumenta, a sua massa muscular não aumenta, o seu percentual de gordura não diminui e você tem uma grande tendência de acumular gordura na região da barriga, mesmo se esforçando, mesmo comendo menos carboidrato, menos calorias. O seu programa de treinamento está um lixo, uma bosta, uma grande porcaria. Me desculpe o palavreado, mas é que eu começo a ficar tão fulo, tão puto da cara com essa tal da fichinha da academia, ou até com personal trainer, que é o personal do individual, do presencial, que faz uns treinos que não tem nada a ver pro corpo da mulher. Por isso que os caras não têm currículo de resultado. Você já se perguntou isso? Quando você vai pegar um treinamento na internet? Você já se perguntou isso quando você vai pra academia? Vai lá pra fichinha da academia, quando o estagiário, ele é super legal. Pô, ele é legal sim. Mas quem que ele já transformou? Quantas mulheres ele já transformou? O professor da academia, ele me trata super bem, que bacana, eu não tô falando mal dele. Só que você viu quantas mulheres ele já transformou na vida dele? Você vai ser mais uma que ele não vai transformar. Você vai ser mais um case de sucesso onde nada vai acontecer, nada. Você tá com o seu filho doente, você vai levar ele num médico, aí você prefere levar ele num médico que tem muito sucesso em cirurgias, em cuidar de crianças, ou você vai levar ele num médico qualquer que nunca cuidou de ninguém? É isso que eu quero que você entenda, é o seu corpo. É o seu corpo, é a sua autoestima. Vai esperar mais quanto tempo para cair essa ficha? Quanto tempo você vai esperar cair essa ficha? Você vai ficar cada vez mais sem resultado, olhando as outras se transformando e você lá, eu não sei se
calma, William, calma, William. Mas é que eu fico puto, cara, porque eu vejo as transformações das minhas cascudas. Elas choram, elas se emocionam, elas não acreditam. E muitas demoraram pra entrar, entendeu? Então, assim, ó, essas particularidades do corpo da mulher tem que estar lá no seu treinamento. É isso que eu faço no Definição Extrema só para mulheres. Tem que estar na alimentação também. Ou você acha que vai cortar carboidrato, vai ter sucesso com isso? Ai, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Quanto tempo vai durar uma bunda murcha sem carboidrato, sem energia para treinar, para preservar a massa muscular? Tem quantidade correta de proteína, de calorias. Eu falo do déficit calórico inteligente, porque eu ensino isso. Por isso que eu postei agora nos meus stories, a Clene ficou quase 5 meses em déficit. Por que que ela aguentou esse tempo em déficit? Porque ela fez um déficit inteligente, manteve a massa muscular dela aos 47 anos, com hérnia de disco, hérnias com S de disco, com síndrome da cauda equina. Você sabe o que é a síndrome da cauda equina? Não queira saber, porque arrebenta a sua lombar, tem muita dor na lombar. E ela teve o resultado, tá aqui o resultado. Nem é pra falar dela hoje aqui, nem é pra falar da Clene, não é, a gente tá falando aqui de outras, não é pra falar da Clene. Cadê a Clene aqui agora? Vou mostrar a Clene aqui também, ó, esse resultado aqui, ó, 47 anos aqui, ó, 47 anos, ficou em déficit aqui, teve aqui, ó, começou aqui, ó, e teve essa definição aqui, porque ficou em déficit, foi orientada, depois foi fazer um superávit calórico, veio pra cá, olha só, ganhou massa muscular, volume de glúteo. Entendeu o que eu tô falando? O corpo da mulher é diferente, precisa. Por isso que eu não atendo homem e mulher. Então, a ideia é essa. Desculpa eu me alterar aqui, mas eu não consigo ficar normal quando uma mulher quer realmente melhorar o corpo, quer melhorar a autoestima, ficar mais bonita pelada e vai lá pra porcaria da fichinha da academia. Puta que pariu. Eu sou totalmente a favor que você vá pra academia, comece a fazer exercício, porque você sai do sedentarismo. Mas não se iluda achando que você vai ter um resultado fantástico, porque você não vai. Esses treinos nunca transformaram ninguém. Esses profissionais estão em início de carreira, nunca transformaram ninguém na vida. Pergunta pra eles, deixa eu ver o seu currículo de transformações, posso ver? Porque eu mostro o meu. Se você falar comigo, eu falo, eu mostro, tá aqui, ó. Tá aí no meu feed, tem vários no meu celular, mostro. Porque é um orgulho pra mim. Então não é um desrespeito você falar, pô, quem você já transformou aqui, posso ver? Imagina, o cara vai falar assim, ó, é que não fazem fotos, aí eu não posso mostrar. Não começa. Mas enfim, deixa eu falar aqui com a minha cascudeza, porque eu acabo me alterando aqui. Então, por favor, eu quero que você se apresente, diga se treina em casa ou na academia, fale a sua idade e a sua comida preferida. Eu sou a Érica, eu tenho 41 anos, eu trabalho, né, em loja e faço os afazeres de casa também, não tenho, né, não pago ninguém para fazer isso. Treino academia, porque na verdade eu amo treinar academia, como a Cascudeza falou ontem, né, que é uma terapia quando você sai, né, da realidade, né, da casa, então eu amo treinar na academia. Eu fiquei hoje refletindo um pouquinho, falei, o que eu vou conversar com a Érica hoje? Só que você tem tanta história bacana desde que você começou, e eu me lembro de várias, tá? Eu gostaria que você fizesse uma pequena retrospectiva, tá? Desse seu período, desde que você entrou, mas eu gostaria que você começasse falando o porquê que você entrou, tá? Se isso tiver relação com a sua vida fit anterior, pode falar. Eu vou fazer algumas perguntas pontuais depois também, porque é muito importante, que são temas extremamente esclarecedores. Mas assim, começa falando primeiro o porquê que você confiou. Porque é tão fácil desconfiar, tem tanta mulher transformada que parece ser uma coisa que não deve ser real. Então assim, por que você entrou? Como é que foi a sua decisão e o seu início? Assim, pode se estender um pouquinho nessa sua história, por favor, e por favor nos traga detalhes também. Tá. Antes de eu entrar para o Definição, eu treinei 3 anos em um estúdio. Quando eu entrei nesse estúdio, eu estava acima dos 10 quilos, né? Eu estava pesando, acho que entre 66 e 77 quilos, mas pela minha altura, que eu tenho 1,55, o ideal é no máximo 57. Então, eu estava bem acima do meu peso. Peraí. Olha só um pouquinho. Vocês vão ver como eu sou chato, tá? Assim, ó, eu amo a Érica, só que agora, ela é cascuda, ela tá indo pro 3º ano, tá?
E agora ela vem me falar de peso ideal. Puta que pariu! Aí você só Vem me falar de peso ideal, que o peso tem que ser 57. Não! Seguinte, olha só. A gente entendeu aqui que a Érica, ela estava acima do peso, tá? Isso porque ela estava acima do peso, beleza? Ela colocou tá lá atrás. de mais ou menos 10 quilos, tá tudo bem, tá? Só que assim, não é que tem que ser 57 ou não, porque isso aí, se ela tivesse com 57, com 5 quilos a menos de músculo, ela tá horrorosa. Então, por isso que eu sempre bato nos números, ela me ouve batendo nos números, ela vem aqui, a primeira frase dela é: ai, eu quero 57! Só quis abrir esse parênteses aqui, tá bom? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos lá, gente. Quando eu cheguei nesse estúdio, né, que eu confiei naquele antigo treinador, eu falei o meu objetivo, que era perder peso e definir. Eu vou fazer que era perder peso e definir. Daí tá, só que, assim, eu entrei confiando nas palavras dele. Então, assim, aí ele me falava na época, né, tire carboidrato, né? Na época ele falava assim, para de comer arroz, por exemplo, né? Enfim, tudo que fosse carboidrato, pão, leite, arroz, tudo que eu como, tudo que eu gosto de comer. E na época, eu fui seguindo as instruções dele, parei de consumir, né, os alimentos que são riquíssimos, né? Que a gente precisa ter hoje. E aí eu comecei a perder muito peso. E eu fazia muitos treinos, assim, bastante, assim, funcional, né? Assim, pesado para um corpo que era muito corrida, por exemplo, sobe caixa, desce caixa. Eu perdi muito peso e, ao mesmo tempo, eu levei meu corpo à exaustão. Porque eu não comia direito, né? O que era alimento eu não comia e passava fome e levei meu corpo à exaustão, né? Até que eu fiquei um pouco doente. Enfim, fiquei 3 anos. Isso foi no primeiro ano. No terceiro ano, já foi na época que entrou a pandemia. Foi lá para meados de 2020, né? Onde assim, a academia já estava meio que parando e, assim, eu perdi muito peso, mas eu não via definição, de forma alguma. Não via nada. Aí cheguei um belo dia e mostrei para ele uma foto, né? Na verdade, ele mostrou para mim, né? Uma foto, olha essa modelo e tal. Era uma pessoa atleta, tal, com um corpo bem estrutural, linda. Eu falei, nossa, né? Eu falei assim, meu sonho é ter esse braço, meu sonho é ter essa coxa. Aí ele olhou para mim e falou assim, tá bom de onde você tá. Isso na foto que você postou do antes hoje. Tá bom de onde que você tá. Mas para você chegar nesse nível, é só tomando anabolizante. Ele falou assim para mim. E assim, se eu tivesse uma cabeça assim, acho que mais fraca, talvez eu entrasse na dele, né? Porque na época, eu queria... Qual mulher que não quer ter o corpo definido, né? Não quer se olhar no espelho, se gostar do que tá vendo, né? E assim, não era isso que eu estava buscando. Eu falei assim, não, eu quero ficar com um corpo legal, mas eu não quero partir para esse tipo de método, né? De ter que precisar tomar alguma coisa. E assim, eu já estava desanimada, e daí com a pandemia e tal, academia fecha, abre, aconteceram outras coisas na academia que fizeram com que eu saísse, né? Eu saí, assim, no meio de desespero, daí eu entrei na academia que eu estou hoje e entrei no CrossFit. Então eu fazia cross ao mesmo tempo e mais academia, naquele desespero de conquistar ainda um corpo aí definido, alguma coisa. Mas assim, eu me olhava e ainda, assim, sabe quando você se olha, você se mata e nada tá bom. E uma coisa que eu queria falar também que é super interessante é que, assim, quando eu tinha na fase dos meus 32, 33 anos, que eu estava bem acima do meu peso, porque antes de eu ter minha filha, eu era bem magra, bem magrinha. Naquela época, a gente ouvia muito, e ainda se ouve muito isso, né? Quando você casar, quando você ter filho, você engorda, não volta mais ao seu corpo atual. Então, eu levei um bom tempo com isso na minha cabeça. Por que isso na minha cabeça, né? Casou, teve filho, você engordou, você já tem o corpo de mãe, o corpo da mulher casada, e é isso mesmo. Então, eu tava com essa cabeça já, né? Casei, engravidei, tive filho, engordei. Então, essa é a minha versão. Essa sou eu. E eu não tava feliz, porque a minha autoestima tava super lá embaixo. Assim, as minhas fotos anteriores, tanto que dá pra ver no antes e depois, era bastante tímida,
Então, eu tirava uma foto meio retraída, meio fechada, o sorriso bem apagado. Então, assim, eu não tinha nenhuma autoestima, nenhuma autoestima. Então, assim, eu fiquei durante todos esses anos, a partir do tempo que eu tive minha filha, foi por 25, quando eu engordei, fiquei até eu entrar por definição, com essa cabeça de que aquela era a minha versão. Naquela era eu, a mãe, a casada, né, que engordou, teve aquele corpo, e aquilo era, e essa era eu. E quando eu saí da academia, entrei na outra, entrei no CrossFit, aquele desespero de conquistar ainda um corpo, mas não sabia por onde. Eu lembro que eu paguei eu pedi para um personal da academia que eu estou hoje fazer uma ficha para mim, porque na nossa cabeça, nós, mulheres, que a gente não entende nada, acha que tudo se fazia nos treinos. Demorei para entender isso, né? Eu, até há pouco tempo eu dava trabalho com o Will, eu quero mais treino, mais treino. Então, a nossa cabeça, assim, a gente acha que tudo passa só no treino. Só que a gente não leva em consideração que não é só treino, treino e alimentação também. Então, eu não levava para esse lado. Então, tudo era treino. Aí eu cheguei nele e falei assim, me paga faz uma ficha pra mim e tal, porque eu me senti abandonada, né? Totalmente abandonada, sem... E agora? Quem vai fazer meus treinos? Né? Aquele desespero. Fui, paguei pra ele, eu lembro até hoje que ele me cobrou R$120. Aí ele me deu 3 dias de aula presencial pra me mostrar como que era o treino, na hora. Aí eu falei, ok. Aí depois eu fiquei esperando que ele me passasse o PDF, né? Pra poder eu continuar fazendo o mês inteiro, sozinha. E ele não passou. Aí isso me desanimou. Eu falei, poxa vida, eu paguei R$120. O mínimo que ele podia ter feito, além de ele passou para mim os treinos, era me passar um PDF, eu ia fazer de boa, porque até então eu não entendia, né, de nada. E eu desanimei. Aí eu fiquei bem assim, chateada. Eu ainda questionei, eu falei assim, viu, cadê o restante do treino? Eu falava assim, viu, mas isso aqui não era tipo esse aqui? Ele, e não me passava a famosa fichinha. E nesse tempo, na metade do mês que eu havia pago, aí começou a aparecer você pra mim, foi nessa época. Começou a aparecer você pra mim muito, assim, do nada. Eu não seguia ninguém que te seguia. Você estava fazendo uma abertura de vagas na época, né? E começou a aparecer pra mim. E eu comecei a ver. Aí foi, sabe assim, eu tava numa época que eu tava, assim, perdida. Quando você não vê uma luz, você não vê uma luz na sua vida. Perdida, super perdida. Eu falei, poxa vida, né? Nem pagando R$120 por uma ficha, o negócio não vai pra frente, né? Não dá certo. E começou a aparecer você pra mim, aparecer pra você pra mim. Daí eu fui vendo todos os seus stories. Aí, o que mais assim, me chamou a atenção no que você postava era toda a sua verdade que você falava. Porque assim, eu nunca gostava da ideia, eu nunca gostei da ideia de eu ter que depender de algo para conseguir um conforto legal. Né? Depender de algo, fala assim, anabolizante, né? Ou até suprimento, enfim. Eu sei, no fundo, sabe assim, eu acho que no fundo eu acreditava que de uma forma natural a gente consegue, né? Ter um corpo legal. E você falava muito sobre isso na época. Você falava, eu lembro que na época eu perguntava muito para você sobre suplementação, sobre anabolizante, perguntava muito sobre isso para você, e você sempre muito sincero no que você falava, até hoje você fala. E que, também que me chamou muita atenção foi assim, o número de mulheres acima dos 40 anos que você na época postava, só que eu não lembro qual era a caçuda. Eu acho que era a Aldineia, eu não sei se ela entrou antes de mim ou junto, enfim, mas eu acho que foi ela que você postou, que me chamou a atenção, mas teve outras também que não me recordo agora, e acima dos 40 anos, que foi me chamando a atenção. Eu falei, poxa, né? Eu falei, ela tem acima de 40 anos, tá nesse corpo, né? Ele bate na tecla aqui, né? Alimentação e treino. E eu tava lá com aquela fichinha, né? Paguei, tava na metade do treino. Aí foi naquela que eu falei pra você que eu ficava assim, naquele medo de entrar, e eu pensava assim comigo, viu? Poxa, se com um profissional, 3 anos do meu lado, não deu certo, o outro do meu lado não deu certo, será que vai dar certo online? E eu pensava assim comigo, né? Falei, meu Deus, aí assim, eu ficava assim, nessa dúvida, né? Tanto que eu ficava assim, entra ou não entra, entra ou não entra. Eu acho que até perdi desconto por causa disso. Nessa dúvida de ficar de entra ou não entra. Aí teve um dia que você postou que uma cascuda mandou para você lá que ela estava renovando, né? O programa dela, e você pegou e colocou bem assim. Enquanto você pensa para entrar, tem cascuda renovando. Aí nessa hora foi que eu entrei. Eu falei, ai meu Deus. E daí aí veio a parte assim chocante minha, porque eu acho que
Acho não, né? Eu não havia ainda tirado fotos minhas de biquíni. E tirado foto e, tipo assim, fazer a montagem. E quando a gente entra, né, no programa, depois que você, né, assiste aos vídeos, você vai para essa parte que é a avaliação, que é mandar as fotos. E quando eu tirei aquela foto e mandei, eu falei, meu Deus do céu, eu tô com 39 anos. Treinei há mais de anos, porque eu treinei 3 anos nessa academia, já fiz também em outras academias. Não mudei nem quando eu era nova, porque na minha cabeça era metabolismo, né, lento, metabolismo, né, que era de jovem, que era de mulher, mas enfim, aquela coisa toda de que você ouve a vida inteira, né, que você, depois dos 40, o metabolismo da gente é lento, isso, aquilo, e que não vai mudar tanto. Aí eu olhei pra mim e falei assim, acho que não tem solução, não é possível, porque todo esse tempo que eu treinei não tive resultado, só perdi peso, né, não tive definição. Eu falei, né, já tô com 39 anos. Eu falei assim, não sei se vai rolar. Mas eu mandei assim, totalmente desapontada. Dá pra ver pelo meu rosto, né, pelo meu semblante, que eu não tô feliz, eu tô assim, desapontada. Eu tirei a foto, olhei pra mim e falei, meu, que isso? Tô desapontada. Né, e foi onde eu fiz a foto e mandei. E daí eu lembro que eu comecei, né, vendo os vídeos, mas a cabeça ainda era dos treinos, não era alimentação. Eu ainda não entendia muito bem essa parte. Eu fiz, comecei a fazer os treinos e já mandei aquela mensagem para você logo de início, já levei um xixi delicado. Qual mensagem? Qual mensagem? Fala aqui para nós. Eu mandei assim, vamos ver se eu lembro. Mandei a primeira frase, né? Que eu tinha acabado de chegar, né? E que eu já treinava por 3 anos e eu queria os treinos avançados para superior. Enfim, mas eu tava achando que, né, tava abafando. Da William, muito delicado, né? Educado, né? Foi e me respondeu que eu lembro que você falou alguma coisa assim, dá pra ver que você treina há anos porque você gosta de treinar superiores. Você falou assim, tipo, pra me agradar. Mas aí você... Mas na sua mentalidade, eu devia estar xingando um monte. Daí você falou assim, primeiro eu vou querer primeiro eu quero ver a sua técnica, né? Eu quero que você primeiro como que você falou, William? Para você seguir o método e para falar assim, ó, e se você tá querendo mais coisa, né? Provavelmente você não tá levando o treino na intensidade correta. Então nunca saia normal de um treino. Do tipo assim, o que é o sair normal de um treino, né? Acabou o treino falando assim, ó, opa, eu poderia fazer mais vários exercícios. Peraí. Então você fez muito errado, porque não é para fazer assim. Aí foi aí que eu falei essa frase pra exatamente. Aí não bastasse essa frase, você usou outra. E torne cada série um inferno. Aí eu falei assim, aí eu pensei comigo, eu falei assim, bom, realmente, né? Então eu tenho que ir, né? Tem aqui todo o conteúdo, tem um baita de um treino. Então eu tenho que valorizar esse treino, né? Tem que fazer certo. E fiz cada vez mais, mandava para correção meus treinos, né? Vocês corrigiam. Enfim, aí eu lembro que em abril, só fazendo treino, sem a parte da alimentação ainda, eu tive um resultado bem significativo, né? Legal, show. Aí, beleza. Aí eu comecei a me aprofundar cada vez mais, porque a gente a mulher é meio lenta, né? Nessa parte, assim, de entender algumas coisas, assim. Eu falo que o Will é pro céu, né? Porque eu vou só interromper você um pouquinho, porque eu até vou proteger você, na verdade, porque você falou, às vezes é meio lenta. É só porque tá acostumada sempre de um jeito, né? Acha que treinar é só seguir uma ficha. Isso. E, cara, eu me esforço no treino e é isso, né? A alimentação, eu como saudável, como até legal, beleza. Aí muitas vezes acho que é isso aí. Então, assim, quando entra num mundo novo, né? Aí você vê, não, peraí, os treinos não é quanto mais melhor. Sempre que a Erika falou aqui dos treinos, ela veio com a mentalidade do quanto mais exercícios, melhor. Quanto mais eu fizer. Então, assim, ela chegou lá, ela viu que tinha um número X de exercícios, ela falou, não, peraí, eu poderia fazer até mais.
E foi aí que eu falei, não é por aí, você não vai fazer mais não, né? Porque esses você vai aproveitar ao máximo, porque é como se fosse um remédio, né? Existe uma dose para você tomar e funcionar. Então não é só quanto mais, melhor. E, desculpa, só para fazer esse parênteses para proteger, que não era nem questão de ser mais lenta, é só para realmente cair a ficha de que assim, ó, opa, peraí, toca a ficha. É isso mesmo. E daí eu lembro, daí tá, comecei a me aprofundar mais na parte de alimentação, fui vendo os vídeos, aí fui entendendo mais. Aí eu falei, bom, peraí, eu preciso entender o que é esse déficit calórico. Até então eu nunca ouvia falar, jamais ouvi falar com o antigo treinador, enfim, sobre essa parte da alimentação, que é o déficit. E eu comecei a ver novamente os vídeos, porque sempre assim, toda vez que eu ficava com uma dúvida, eu lá olhava os vídeos. Eu poderia ter perguntado para você na época, com certeza, mas eu ia assistindo os vídeos e fui entendendo, né, que para perder a gordura precisava fazer o déficit. Aí eu fiz minha calculadora bonitinha e tal, fiz tudo certinho, falei, bom, vou seguir o que tá aqui na calculadora. E comecei a fazer. Comecei a fazer em junho ou em julho, e eu entrei... Isso. Julho, sabe por que eu sei que é julho? Porque é o mês do meu aniversário. Então eu associei isso aí, é julho. Porque foi assim, eu entrei para a definição em 2021, em outubro. Aí, em abril de 2022, tive ali um resultado legal, sem alimentação, né? Fazendo assim, meio por cima. Aí eu comecei a fazer nessa época de julho, entrei com déficit, e quando foi em dezembro, eu já tive um baita de um resultado. Foi quando eu te mandei a foto, e foi a primeira live que nós fizemos. Aí eu falei, é isso. E depois desse resultado, eu fui me aprofundando cada vez mais. Então, assim, tudo que é vídeo que você postava, você falava, eu estava lá olhando e vendo, entendendo. Aí eu comecei a entender que, mesmo estando em déficit para poder perder gordura, eu precisava comer mais. Né? Mais o quê? Mais volume. Assim, e se eu treino bastante, porque eu treino bastante. Treino pesado. Então, eu pensava comigo assim, então eu tenho que comer. Mas eu tenho que comer o quê? Eu preciso comer comida. Daí eu preciso me abastecer. Então, assim, a parte do café da manhã, a parte do almoço, é a hora que eu como bem. Eu como bem mesmo. E a parte do almoço, quando eu como super bem, eu fico a tarde inteira, assim, sem querer beliscar nada. Não me dá fome, realmente. Até eu chegar em casa, aí eu venho, como, né, tomo meu café da tarde, enfim, como, e tá ok. E de lá pra cá, de dezembro, quando eu tive o primeiro resultado pra cá, eu só fui subindo. Até o William brinca, né? A sua evolução é constante. Eu fico absurdo, né? É absurdo ver isso, né? Porque é constante. Eu não fui parando e eu continuava em déficit, porque eu sabia ainda na minha cabeça que eu ainda tenho, né, as gordurinhas que eu precisava, né, perder. E porque também eu gosto da parte da definição e aquela cabeça que eu falei pra você, né? Que eu tinha aquela cabeça de medo de engordar, enfim, né? Pra não perder a parte da definição, eu continuei em déficit. Aí foi que, há uns meses atrás, né, Will, que eu mandei pra você mensagem. Eu acho que faz uns 2 meses, mais ou menos. Uns 2 meses, né? Acho que sim. Foi, uns 2 meses eu mandei. O que aconteceu? Eu mandei mensagem por quê? Eu falei pro Will, né? Estou super satisfeita e muito feliz com meus resultados. E eu sabia que o Will também estava. Só que eu falei pra ele, eu falei assim, agora eu sei que você me elogia tanto pelo resultado, mas eu quero que você fale aos seus olhos como profissional no que eu tenho que melhorar daqui para frente, porque daqui para frente eu não posso fazer, né, sozinha para não ter que prejudicar o que eu ganhei, né? Aí o William me entendeu assim super minha cabeça. E eu falei para ele qual era o meu objetivo. Meu objetivo era a parte de definição, né, manter ali magro, só que definido, né? Mas eu sei que sempre dá para melhorar. E o William falou para mim tudo que eu precisava ouvir. Aí, como foi que você falou mesmo, William? Porque assim, né, a Erika, ela fez a reavaliação, as cascudas sempre têm isso à disposição, né? Então, é uma coisa que eu até estimulo muito, não é fazer, obviamente, não adianta só reavaliar e não fazer nada, né? Eu vou fazer só a reavaliação, não, é seguir, é fazer, e a Erika é um bom exemplo disso, porque ela faz. Aí a gente fez essa reavaliação, que faz mais ou menos uns 2 meses, e ela perguntou, o que você acha? O que você tá achando agora? Eu tô bem, já tive esse puta resultado, e agora? Aí eu falei pra ela, eu gosto do seu corpo como ele tá agora. Questão pessoal, hoje você pode escolher entre fazer um superávit e ganhar mais massa muscular, ficar maior, mas no visual você não tem nada de magrinha, sabe? Uma magrinha assim que não tem músculo, não tem nada disso, e você ainda tem gordurinhas localizadas, porque existem gorduras que são muito resistentes, e elas vão ser as últimas a serem
acessadas pelo corpo. Então a gente precisa de mais tempo em déficit calórico. Como a Érica, ela conseguia fazer o déficit calórico exatamente como está ensinado dentro de definição extrema, ou seja, com volume de comida, não tem sofrimento. Não é aquela coisa do que, eu estou comendo tão pouquinho. Não, tá comendo igual uma pedreira. Porque o lance é o seguinte, você precisa comer muito, muito, mas com as calorias adequadas. Porque as calorias adequadas vão fazer a Érica preservar e ganhar massa muscular, por isso que ela tem esse corpo, e o corpo vai usando a gordura como fonte de energia. E aí eu falei, no meu entendimento, que você pode fazer as duas coisas, hoje você pode, agora, eu ainda pegaria mais essas gordurinhas que estão no final. Então, se você se sente bem em déficit, gosta de ficar mais definida, a gente segue em déficit calórico. Porque você pode fazer as duas coisas, mas entenda que um superávit vai aumentar um pouco a sua gordura, o que é normal, não é ruim. Vai aumentar um pouco a sua retenção também, porque você ingere mais comida, fica um pouquinho mais retida. O superávit tira um pouco da definição, só que é temporário, é claro. Então se faz isso por uns meses para depois secar novamente. E assim a gente vai fazendo. Só que não é obrigação. Então eu expliquei isso tudo para a Érica e aí ela tomou a decisão dela. Que foi, daí eu continuei em déficit, porque eu amo a parte da definição. Ainda falei pro William, eu não quero perder essa definição que eu tive, né, na parte do superior, que eu gosto muito, né? Eu falei assim, e eu sei que na parte do bumbum, na parte do quadril, ainda tem que melhorar bastante. Embora tenha melhorado muito, eu tô muito feliz com o resultado. Mas eu falei assim, eu quero manter a parte da definição. E o William super entendeu o que eu queria e a gente continua em déficit. Eu tô aí. Eu não sei se todo mundo viu, né? Mas enfim, só para trazer as imagens aqui, ó. Aqui era quando a Érica começou, né? Então, assim, agora, ó, ela parece ter um corpo de quem não treina? Não, ela parece ser uma máquina, então. Mas olha só, isso aqui em déficit calórico, que se constrói essa massa muscular, se ela tivesse a gordura por cima, não ia dar para ver nada, tá? Mas é claro que fazer um superávit controlado, ela não vai tapar de gordura, mas ela perderia um pouquinho dessa definição no momento que é normal. Mas olha só, o corpo, ela pode manter o ano inteiro assim. Olha ali o colote como melhorou, o bumbum como melhorou também. E aqui a questão do abdômen também. Olha que legal só. Imagina só você poder manter o corpo desses, com esse abdômen, essa coxa, esses ombros aqui definidos o ano todo. E aí você vai evoluindo sim. Só que, claro, você não espera ter, por exemplo, ganhos e ganhos de massa muscular em déficit calórico, porque isso não acontece. Então ela vai moldando, porque o músculo tem uma coisa que a gente chama de maturidade muscular. Ela vai aqui, ó, nos treinos dela, ela vai lá, ó, martela, 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 martela. Em déficit inteligente, para que o músculo tenha os nutrientes ali, ele consiga se desenvolver, mas ele não vai crescer muito mais do que isso. Mas o desenho vai ficando diferente e ela vai perdendo cada vez mais a gordura que existe entre os músculos. E aí é o que a gente chama de cortes, né? Por isso que ela parece que tá até meio riscada, meio cortada, porque é o músculo que vai aparecendo mais. Então essa é a magia de fazer um déficit calórico inteligente. Muita gente fala, faço dieta. Cara, assim, ó, a ideia não é fazer dieta, a ideia é comer pra caceta, só que as coisas corretas. E outra, né? Você teve que cortar os alimentos que você gosta na sua vida? Eu tive, na época eu cortei, porque eu confio nas palavras dele, né, Will? E assim, eu cortei o arroz, cortei o feijão. Eu nem sei o que eu comia, não sei nem como que eu sobrevivi, pra falar a verdade. E eu hoje? até mandei pra você. Nossa! Hoje, meu marido, quando eu montando a minha marmita, ele fala assim, para 2 dias. Aí ele falou assim, quando eu tô em casa, que eu monto meu prato, ele falou assim, você já mandou pro seu professor esse prato? Já postou? Você não posta as fotos, né? Você não posta, né? Eu falei, me deixa, menina. Devia falar, ele que manda, deveria falar. Não fala, não. Assim, eu aprendi, porque o que acontece? A gente erra muito, né? Porque na época eu não fazia alimentação nenhuma, não comia direito. O meu almoço, como eu trabalho em loja, então eu tenho que fazer meu almoço outro dia, monto marmita. Então eu tinha preguiça naquela época, muita preguiça. Então eu pegava ali o arroz, o feijão, fritava um ovo, linguiça calabresa, picava, é o que mais fácil que tinha, um alface e tomate, levava e comia. Passava a tarde inteira morrendo de fome. O que eu via pela frente eu comia. Né? Você trabalha em loja, tudo que oferece você está comprando, tá morrendo de fome. E hoje não. Aí hoje, quando eu novamente conversei com você, para poder a gente fazer novamente o cálculo das calorias, aí eu fui lá, olhei de novo, todos os seus vídeos falando sobre a proteína,
né? Tudo de novo. Daí eu vi lá de novo, prato feito, né? Deixa eu assistir isso daqui agora. Vou fazer de novo, vou começar do zero, não. Vou continuar e vou fazer novamente certinho. Entrei e vi. Então, a importância de encher um prato de vegetais, e isso faz uma diferença extrema. Porque, gente, juro, e é vegetais prático, assim, eu não sou de ficar inventando moda, porque eu não tenho tempo, não tenho pique. Então, eu compro, assim, o que é fácil? Cenoura, eu compro lá brócolis, por exemplo, quiabo, são coisas que eu amo comer, sabe? Então, o meu brócolis, eu vou fervendo ele na água com sal, escorro, é assim que eu como, porque eu amo comer sem tempero, é dessa forma que eu como. O meu arroz, por exemplo, eu amo comer o arroz integral, mas é por opção, porque eu amo. Mas eu aprendi com a dica da Camilinha linda, maravilhosa, sua esposa, que não coloca óleo em nada. Né? Por exemplo, no arroz integral, ele já é soltinho por si. Foi vendo os vídeos seu e dela falando que eu fui pegando essas dicas também. Eu falei, então não vou colocar óleo aqui, porque para mim também não faço questão. Né? Então, o que eu puder evitar de óleo, óleo na minha casa nem tem. Nem meu marido usa mais. Então, assim, o azeite é só, eu unto, né, a panela, por exemplo, como a Camila ensinou, para grelhar, de repente, o peito de frango e tal. Aí no arroz eu não uso, no meu arroz eu não uso, no deles eu uso. No feijão eu já coloco um pouquinho do azeite, né, e bastante alho, porque eu amo assim. E o tempero é isso, é bastante alho e pouquinho de azeite. E é isso, gente, ali eu monto meu brócolis, né, minha cenoura, minha couve, aí eu coloco lá meu arroz, o meu feijão, minha carne, né, de sobremesa, eu como minha fruta, ou abacaxi, ou melancia, porque isso sacia demais, me deixa assim super satisfeita. E é isso, é aquela marmitona recheada que eu como de satisfazer. E eu fico sem fome a tarde inteira. Pra dizer que eu não como nada, eu como uma banana na parte da tarde, que é só pra, né, até chegar em casa, que eu saio da loja umas 6 horas, até chegar em casa e vir e comer novamente. Mas a importância da gente comer, fazer um belo prato de almoço, assim, mas sem preguiça, né, bastante vegetais, é muito importante. Isso faz muita diferença. E isso eu não fazia, eu não sabia. Hoje, nossa, é outra coisa. E isso faz diferença na fome e na saciedade, só que também os vegetais eles não estão ali só para isso. A gente tem muitas substâncias, tem muitos químicos lá dentro, naturais, que ajudam também no resultado. Não é só do tipo, come para saúde. Não é só isso. Saúde demais também. Mas tem muita coisa lá dentro. E assim, ó, Érica, eu preciso falar isso aqui também, porque... Poxa, você tá falando que você viu os vídeos, foram os vídeos atualizados, que foram em outubro, novembro, né? O módulo novo de alimentação. Eu vi todos. Poxa, a Érica já sabia fazer a parada. Ela já sabia fazer. A Érica, ela já tinha um puta de um resultado. E a humildade em falar assim, ó, não, eu vou aprender mais. Ele gravou coisa nova aqui, eu vou lá, vou aprender mais. Ela foi lá, ela assistiu novamente, e aí ela não aprendeu tudo do zero. Claro que não, porque eu diria que 95% ela já sabia do que estava lá, mas ela pegou uma dica aqui, outra ali, outra acolá, e ela coloca em prática. É por isso que eu deixo muito claro, antes de abrir vagas, se você não vai fazer a sua parte, eu não quero você na definição extrema, eu prefiro vender muito menos. Mas quando entra uma mulher que está disposta a fazer o mínimo que é a parte dela, que tá tudo mastigadinho lá, ela vai voar. E eu só tô fazendo o meu trabalho aqui na internet porque eu sou obsessivo por isso, não em ter cada vez mais alunas. Não deixava o tempo inteiro vendendo, vendia para qualquer uma. A alimentação, entregava um monte de cardápio lá. Não, cara, o meu jeito de trabalhar me destrói fisicamente, porque é muito mais cansativo. Mas é por isso que você não encontra um cara no Brasil com tanto resultado em mulheres reais. Não encontra, não tem, por causa disso. São milhares e milhares. Então é sensacional. Parabéns, Érica. Parabéns para você por, depois de ter tido um resultado incrível, foi lá e ainda foi assistir. E não só assistir, né? Assistir e colocar em prática, porque só assistir também não funciona, né? Tem que assistir e colocar em prática, né? Sensacional, assim, ó. É demais. E o seu exemplo é um exemplo fantástico, tá? Fantástico para outras mulheres, não só para quem virar cascuda, para quem já é cascuda, mas para outras mulheres também. Seu exemplo de resultado e de atitudes que levam a esse resultado. Porque eu sempre falo, né? Eu termino algumas apresentações minhas falando que você não é o que você come,
essa frase está completamente errada. Você é o que você faz e o que você come. Ou seja, o corpo da Érica, ele é resultado de ela estar aqui, ó, martelando com os exercícios corretos na técnica correta, chegando até o inferno em cada série, e depois ela come o combustível para que o corpo dela cuide dos músculos e que a gordura dela vá indo embora. Então, quando você junta uma alimentação desse tipo com um estímulo de treinamento desse tipo, o resultado é esse. É incrível, é incrível. Você é a materialização das teorias, e é por isso que você tem um resultado desse que... Lembra daquele comentário, né? Daquela outra vez que ela falando, isso aí é bomba, é pura bomba, é porque tomou bomba. Isso aí natural não existe. Claro que não existe, porque ela vai lá, ela não sabe comer, ela vai lá e não sabe treinar. Aí no mundo dela realmente não existe. Eu acho que ela tá correta no que ela fala, porque no mundo dela, na cabecinha de formiga dela, realmente não existe. Mas aqui no nosso mundo, existe. É muito real mesmo. E é aquilo, né? E não é só na parte da alimentação, tem os treinos também, né? Então, assim, por mais que eu faça o treino, né, todo o protocolo, aí eu vou lá, eu revejo novamente o vídeo, porque a gente sempre erra, né? E naquela dúvida, pequena dúvida, até quando eu aumento a carga, né, do certo exercício, eu mando para o grupo, né, para poder ver se realmente está correto, porque antes da gente se preocupar com a carga, tem que preocupar com a técnica, né? Então, você sempre fala isso, vai aumentar, beleza, mas tem que ver se a técnica continua. Então, eu sempre mando, né? Aumentei, né? Tanto, a técnica tá legal, continua, assim a gente vai. Então, é isso. Essa parte também é muito importante dos treinos, é sempre mandar para correção, né? Nunca fazer achando que está sabendo fazer, porque a gente erra feio. E um pequeno erro, né, Will, ele atrapalha totalmente o resultado da gente. E assim, eu anoto meus treinos todos os dias, né? Hoje mesmo, vou treinar amanhã, hoje não fui treinar, hoje à noite eu vou lá, eu vou anotar meus treinos e vou rever novamente os vídeos, para poder ver se é aquilo mesmo. E é assim que eu faço sempre, até, né? Sempre para evitar errar. Para não ter perigo até de... Eu acho tão legal, porque você, com esse cuidado, você tá vendo como você cuida de você. Olha que auto-amor incrível, porque é assim, ó, você cuida tão bem, assim, você deve ter esse cuidado com a sua família também, mas é muito legal você se cuidar tanto assim, esse cuidado nos detalhes, vai lá e tudo. Poxa, que bacana. Você faz quantas refeições por dia? Eu faço 4, né? Café da manhã, almoço, café da tarde, e à noite eu tomo lanche, que eu gosto muito de comer, tomar iogurte, né, desnatado, com um pouquinho de granola e leite em pó desnatado e um pouquinho só de açúcar. Então, pô, já que você tá falando, fala rapidinho pra nós, assim, o que você toma no geral, de café da manhã, almoço eu já falei, do lanche da tarde, fala aí rapidinho. Ó, café da manhã é o café preto, bastante café, com um pouquinho de leite desnatado, porque eu não consigo tomar café preto sozinho, então eu coloco lá um pouco do leite desnatado e como 3 fatias de pães integral, 100% integral, né, com ricota e com um pouco de pasta de amendoim, que eu amo pasta de amendoim, só que ela eu tive que dar uma reduzida porque ela é muito calórica, gente. Que tristeza no meu coração. Mas assim, eu encaixo ela na minha caloria. Como eu não janto, eu não tenho o hábito de jantar, mas isso faz muitos anos. Então eu consigo encaixar essa pasta aí. Se eu jantasse, né? Se eu tivesse esse hábito de comer à noite um pratão, aí eu não ia conseguir encaixar ela, porque ela é muito calórica. É isso que eu tomo de café da manhã e é o mesmo que eu tomo no café da tarde. Então o almoço é como se fosse assim, um sanduichão. Então, um sanduichão com pão, ricota, um pouquinho de pasta de amendoim e um café com leite. 2 pães. Um pão eu faço com ricota e 2 eu faço com a pasta, mas assim, eu coloco bem pouquinho só para dar um gosto, porque eu adoro o gosto dela, mas coloco bem pouquinho. Isso aí me satisfaz, me dá uma energia legal e é um belo café da manhã, porque é rápido, é prático, porque como eu levanto de manhã e vou pra academia, então eu tenho que fazer uma coisa muito rápida para mim, não dá para fazer, por exemplo, um ovo e tal, eu tenho que levantar mais cedo, então é prático, isso para mim é prático e me sustenta. Aí vou treinar, do treino para a loja, como rapidinho uma banana antes do almoço, porque eu almoço 11 horas da manhã, então eu consigo esperar, como uma banana só,
almoço, meu pratão, minha sobremesa, que é minha fruta, fico a tarde toda assim, de boa, sem fome. Aí eu como uma bananinha à tarde só, porque é coisa rápida, porque é loja, não dá pra fazer aquele lanchão também, sabe? Então é comer e voltar. Então também tem essa questão. Aí eu chego em casa, faço o mesmo café da tarde, que é o mesmo que tomei no café da manhã, e à noite, antes de eu dormir, dá uma fominha, ou eu como o pão integral com uma misturinha de sardinha com creme de ricota, porque é gostoso, ou a pastinha de frango, né, que também faço, né, ou depende da minha fome, depende da fome e da caloria, eu vou olhando ali, o que falta, o que eu preciso, né, aí à noite eu tomo essa parte do iogurte com granola e leite desnatado, e eu vejo, se ainda falta um pouco de proteína, como eu não tomo suplemento, aí eu fico caçando proteína, igual eu mandei pra você. Aí eu fui lá, cozinhei, por exemplo, 3 ovos, arranquei a gema e comi a clara. Aí eu consegui bater a proteína, porque a clara não tem gordura nenhuma. E é assim que eu vou fazendo. Eu vou me adaptando, né? Aos lanches, ao que eu como. Assim eu vou fazer. Aí eu entendi que tudo é a base da alimentação. Tudo é a base da alimentação. Eu até vi alguém perguntando se eu como doces, enfim. Eu evito, assim, a parte da refeição livre, né? Eu não falei sobre isso. Eu não tenho muito hábito de fazer tantas refeições livres, mas é porque eu sou uma pessoa assim que eu sou mais caseira, né? Então eu fico em casa com meu marido, então muitas das vezes eu vou fazer um lanchinho para mim, para ele, ele vai no embalo comigo, faço o meu lanche da sardinha lá com a ricota, para mim eu coloco ricota, para ele eu coloco maionese, sabe assim? Então eu faço essa parte aqui em casa, dificilmente de sair, eu não bebo também, né? O único líquido que eu tomo é a água mesmo, mas é porque eu não ligo para suco, também não ligo para refrigerante. E a doce, sim, eu gosto, mas eu sou como você. Eu prefiro não comer, porque senão eu não consigo, por exemplo, um chocolate. Eu não sei comer um chocolatinho. Aí eu vou querer comer mais um. Quando eu vejo, já comi um tablete. Então eu prefiro nem ter. Né? A mesma coisa um bombom. Então, você vai comer um, daqui a pouco você come mais um, aí você fica, vai comer mais um. Então, eu evito doce. Eu evito por conta disso. Mas não é que não dê para comer. É só vocês encaixarem. Dá para encaixar tudo certinho. Mas daí eu prefiro, assim, a parte da fruta, dela, além de ser muito mais saudável, ela alimenta e sacia muito mais, né? Mas como um chocolatinho de vez em quando, né? Um doce de leite, às vezes eu compro lá um potinho de doce, às vezes, não é sempre, uma colherzinha, né? Quando dá vontade de comer um doce, mas é muito difícil porque eu acaba não controlando tanto do doce. Come uma colher, acabou comendo 2 colheres, enfim. Então eu Mas evito olha um pouco. só, talvez uma pessoa que é mais leiga, né? Ela ouve você falando isso e ela pode até associar assim, né? Nossa, então a Érica sofre porque ela não come chocolate. Não O sou. William sofre porque ele come doce de leite, mas não é todo dia. A questão é que quando a gente tá com a alimentação tão encaixadinha, assim, comendo bastante, coisas saudáveis, saborosas, que a natureza nos traz muitas coisas saborosas. Por exemplo, você almoça arroz, feijão, uma carne, os vegetais, aí depois você vai lá e come uma fruta depois. Isso dá um prazer tão grande que a gente não sente falta desse chocolatinho, disso. Como a Érica falou perfeitamente, ela matou a charada, ela falou assim, ó, claro que dá para encaixar, mas eu não sinto falta. Então, para que eu vou ficar só me colocando ali e tal? Se eu não sinto falta, não precisa. Tem gente que sente falta. Beleza, vai lá e come o seu um pouquinho, tudo bem, né? Mas eu penso e ajo muito como você. E lá na loja, toda semana tem alguma coisa, né? Um bolo, por exemplo, eu amo bolo caseiro, amo. Sou apaixonada por bolo caseiro. Então, eu parei de fazer aqui em casa por conta disso, né? Até meu marido briga, né? Não faz mais, mas eu evito, porque eu amo. E na loja toda essa tratei. Então, às vezes eu olho pro bolo, aí eu pergunto para as meninas, eu falo assim, e aí, vale a pena minhas calorias? Eu brinco com elas, né? Vale a pena pela minha caloria? Aí elas falam, amiga, tá seco. Não vale. Aí eu falo, então eu não vou nem pegar. Então não vou nem ter nem graça. Aí, aí eu falo brincando, vale a pena minhas calorias? Mas assim, é aquilo que eu falo. Assim, tudo se dá. Você pode comer de tudo, pode comer de tudo dentro das calorias. Só que assim, eu prefiro assim, consumir os alimentos inteligentes que o William fala, que é o alimento que sacia mais, o alimento que é o alimento mesmo, é aquele que eu tenho a parte da proteína que eu preciso, né? Então, assim, é esses alimentos que eu vou atrás, né? E daí eu acabo, né, me segurando nessa parte, assim, dos alimentos livres, que nem lanche, pizzas, é muito esporadicamente mesmo que eu como essas coisas. Quando eu vou comer, eu vivo esse momento sem
sem também enfiar o pé na jaca. Eu vou lá, como 2 pedaços de pizza, ok, me satisfez. Né? Lanche eu não consigo comer inteiro, por exemplo, eu como metade se eu for comer, mas ok. Mas isso é muito de vez em quando. Érica, eu vou liberar você aqui, tá? Eu vou liberar você. Muito obrigado mais uma vez pela aula que você dá com palavras, mas muito mais com o seu exemplo, com as suas atitudes do dia a dia, que torna esse processo assim tão fácil, que você exala resultados, exala saúde, e eu sou muito grato a você por seguir muito à risca tudo aquilo que eu preparei. Todo o meu método realmente ele está contextualizado na sua pessoa. Então, eu sou muito grato por você e parabéns pelos seus resultados e por você dar continuidade nisso, renovando pelo 3º ano agora o Definição Extrema só para mulheres. Está com você as palavras finais aí agora. Will, eu que agradeço de coração por todos esses, né, 2 anos, né, que a gente está junto. Você é um cara assim incrível, né? Esse Definição Extrema é algo assim surreal, incrível. Não existe outra pessoa igual, não existe nada igual. Gente, é real isso tudo. O William, ele pega no pé, no braço, na mão, no pescoço, enfim, já levei cagada logo no início. Então, assim, é muito gratificante isso tudo. Eu, assim, sou uma pessoa, assim, bastante honrada em ser sua aluna. Você sabe disso. E é muito gostoso. É porque mês após mês, assim, tendo resultado, ainda tendo resultados, né? Você é um cara que tudo que você aprende, você não guarda para você. Você com muita ansiedade, você vai lá e já fala no grupo, olha isso aqui, gente, sabe assim? Então, é algo assim, vocês não entram assim num programa, pagando um programa e morre ali, fica ali. Não, eu falo assim, sabe, que para todo mundo que me pergunta, eu falo assim que a impressão que dá é que eu tô tendo uma aula de faculdade. Porque quando eu vou para a academia treinar e eu vejo, né, estagiários ou até mesmo professores dando aula, eu falo, eles têm que aprender muito. Eles têm que aprender muito. Então, assim, olhando, gente, né, eu posso falar, eu acho que eu sei muito mais do que eles, assim, porque, assim, todo o conteúdo, tudo que você tem dentro do programa é muita coisa. Você, assim, aprende muito. Você não aprende só sobre treino, você aprende sobre carga, você aprende sobre progressão. Quem que ensina isso? Né? Você aprende sobre alimentação, você aprende sobre a suplementação. Quem que ensina isso? Né? Que fala toda a verdade. Você entendeu? Então, assim, não existe, William. Não existe. Até agora não vi ninguém, né, que faça isso com tanto gosto. Você faz um vídeo lá por 3, 4 horas. Você dá mentoria para quem entra por 3, 4 horas. Isso não é fácil. Você está passando tudo que você sabe, tudo que você aprende com tanto amor, sabe assim? Então, só não pega isso que não quer, né? Porque basta querer, gente. Basta querer. É só querer. Tá ali, uma plataforma gigante. Eu acabei de renovar o 3.0 e tem vídeos lá para poder eu assistir. E eu tô terminando ainda o 2.0, tô na segunda semana, e eu vou com calma ver novamente. Boas-vindas lá no 3.0, porque eu sei que vai ter alguma coisa lá. Alguma coisa vai ter, vou ver, entendeu? Então, assim, é muito conteúdo, vocês não têm noção. É uma lista, assim, de exercício, de substituição de exercício. Quem ensina isso? Eu fui pra academia esses dias e eu fui treinar. Faltava no meu treino a hack. E tava super ocupado, né? E eu tava no meu horário já. Aí eu rapidinho já entrei lá. Olha isso, gente. Olha isso. Eu entrei na plataforma, olhei lá. Substituição do exercício. Olhei pra hack e tinha uma porrada de exercícios que eu poderia substituir. Eu só escolhi qual eu queria fazer. E eu continuava a sequência. Ali é 3 de tanta, continuava a sequência. Fui lá, fiz o agachamento com o halter. Escolhi ele. Mas tinha vários, tinha N exercícios. Então, assim, é uma liberdade que a gente tem. A gente não tá sozinha, entendeu? Então, assim, não fica sozinha. Nem tempo, nem o momento. E, assim, William, assim, é gratificante. Eu sou muito feliz, sou muito honrada de ser sua aluna. Obrigada de coração por tudo. Você, Camila, né? Tudo que vocês passam. Camila também, né, tem uma grande participação nisso tudo, né, quando ela fala da alimentação, que ela tá ali também, né, e vocês são incríveis e obrigada por tudo mesmo.
Que legal, que legal. Fico muito feliz em ouvir isso tudo. Que legal mesmo. Muito obrigado. Vou devolver você para sua família aí agora, tá? Vou devolver ali. Bom restinho de sexta-feira e vamos Você nos também. vendo tanto por aqui como lá na Casculand para variar. É ou não é? É isso aí. Tá bom, Tchau, então. gente. Beijão Obrigada. para você.